Oi, gente, eu sou o Wellington Salles e é uma honra recebê-los aqui no meu canal. Antes de começar essa mensagem, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares e desejo que Deus fale com você e te abençoe poderosamente. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, quero convidá-los mais uma vez a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 11. São os versículos que farão parte da nossa reflexão, as nossas considerações a respeito do capítulo de número 3, nessa oportunidade. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 11. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças, meninos, criancinhas em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Que dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus amados irmãos, com base nestes versículos, são parte do capítulo de número 3, da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Deus que estava na cidade de Corinto. Eu quero pensar, refletir com todos a respeito de um tema: quem é quem na obra de Deus? Quem está me ouvindo muito bem, diga amém. Quem é quem na obra de Deus? É perceptível para todos os leitores, dos mais atentos aos menos atentos, de que a abordagem do apóstolo Paulo continua a mesma, porque se trata do mesmo problema que nós conhecemos no capítulo 1, que eu diria avança pelo capítulo de número 2 e aparece de forma mais clara novamente no capítulo de número 3. Percebam que há razões para nós concordarmos com o seguinte fato: desde o capítulo 1 até o capítulo de número 3, o apóstolo Paulo se compromete a tentar orientar a igreja a respeito da resolução, do resolvimento de um problema. E o problema é exatamente a divisão na igreja com base à veneração, ao culto, aos líderes que por lá passaram. O capítulo de número 2 não fala tão claramente, mas nos dá pistas de que o apóstolo Paulo escreve ele exatamente com esse propósito de apresentar, entre outras coisas,
que não é ele e também não é outra pessoa senão Cristo que deve ser verdadeiramente adorado e deve estar no lugar de destaque na igreja. O apóstolo Paulo volta ao capítulo de número 3, ainda com esse problema em mente, ainda consciente de que é necessário esclarecer algumas coisas para os irmãos em Corinto, para que eles mudem de comportamento. E nós de cara já percebemos o tamanho do desafio do apóstolo Paulo, porque se tem um apóstolo, em certa medida, frustrado com a igreja, especialmente com a saúde da igreja. Perceba que no versículo de número 1, no versículo de número 2, no versículo de número 3, nós temos algumas considerações acerca do tempo. O apóstolo Paulo disse que em algum momento passado ele não podia falar com os coríntios como se eles fossem maduros espirituais. Mas agora ele também não pode. Isso significa dizer que do começo da fé até agora os coríntios não cresceram 1 centímetro, por assim dizer, em outras palavras, não amadureceram nada, não progrediram nada na sua vida espiritual. O apóstolo não podia falar coisas maduras e mais profundas espiritualmente no início, agora não pode, porque eles ainda são imaturos, ainda são carnais. Ou seja, o apóstolo Paulo vai tratar de problemas de gente que se comporta como criança. O apóstolo Paulo vai tratar de problema de gente que tem um comportamento infantil. O apóstolo Paulo vai fazer uma abordagem de orientação pastoral bíblica que, segundo a ideia e a expectativa do apóstolo Paulo, ele não deveria fazer. Mas, como percebe que os irmãos não amadureceram, é necessário que ele faça. Os problemas, segundo o apóstolo Paulo, que ocorrem na igreja, são explicados pela falta de maturidade e comportamento infantil dos coríntios, que pelo tempo de fé deveriam ter crescido, mas não cresceram. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos lidando, assim como o apóstolo Paulo, com leitores, é claro, com o mesmo problema do capítulo de número 1, que é percebido no capítulo de número 2 e que aparece de forma clara no capítulo de número 3. No capítulo de número 2, a fim de que os irmãos não mais tivessem essa disposição de cultuar um ou outro líder, de cultuar uma ou outra pessoa, em especial o próprio apóstolo Paulo, como nós dissemos na quarta passada, ele apresenta a si mesmo como um exemplo de que ele não deu razões para ser cultuado. O apóstolo Paulo disse que quando ele foi pregar, ele não utilizou poderosas palavras persuasivas para convencer os crentes à fé, porque ele acreditava que, utilizando palavras persuasivas de sabedoria humana, se ele utilizasse instrumentos do discurso que ele tinha competência para utilizar, ele conquistaria seguidores para ele. E o propósito do ministério do apóstolo não é convencer seguidores a ele, a sua erudição, a sua competência, a sua inteligência, mas convencer seguidores para Cristo. Em vista disso, ele se utilizou de uma palavra, de uma linguagem, de um discurso simples. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, falando dele mesmo, ele disse que ele teve uma mensagem só,
uma mensagem única, o pregador de um conteúdo, de um sermão, de uma mensagem só. Ele disse no capítulo 2, nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem exclusiva e uma mensagem que não abria espaço para as mentes triunfalistas que queriam ser melhores do que as outras. Não é um Cristo no trono, não é um Cristo glorificado, não é o Cristo do terceiro dia, não é o Cristo vencedor das obras de Satanás, não que isso não me interessasse, mas para uma realidade em que as pessoas disputam e querem, inclusive com base supostamente bíblica e espiritual, se tornarem melhores do que as outras, a mensagem que cabe aí é a mensagem de um Cristo crucificado. Em terceiro lugar, falando dele mesmo, o apóstolo Paulo, como exemplo, apontou que ele teve um comportamento humilde. Isso fica claro no versículo de número 3 do capítulo de número 2. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Algumas outras versões dizem assim: eu estive fraco entre vós, com um certo medo e trêmulo. O apóstolo Paulo se comportou não como alguém que fosse dono, que fosse superior, que fosse melhor, não se estabeleceu, não se fundamentou em certo tipo de prepotência para falar aos irmãos em Corinto, mas se comportou de maneira humilde. E por fim, o apóstolo Paulo considera, no capítulo de número 2, que o sucesso, o progresso, os frutos do seu ministério entre os irmãos em Corinto não eram resultado de sua capacidade humana. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação, no versículo de número 4 do capítulo 2, foram confirmadas entre vós pelo Espírito Santo poderosamente. Ou seja, eu tive com uma linguagem simples, não há razão para que vocês me escolham como Deus de vocês, como dono da fé de vocês. Eu estive entre vós com uma mensagem exclusiva, Jesus crucificado, não há razão para que vocês me escolham como autor da fé de vocês, como representante espiritual de vocês. Eu estive entre vocês humildemente, eu dei exemplo de humildade. Não há lugar para mim na prateleira das personalidades a serem adoradas. E a minha mensagem, o meu ministério deu certo, mas não foi por mim, não foi pelas minhas habilidades, mas porque o Espírito Santo confirmou com demonstrações de poder. Vocês foram convencidos não por mim, vocês foram convencidos pelo poder do Espírito Santo. Eu não sou o autor da fé de vocês, eu não mereço ser glorificado, adorado por vocês. Toda a glória deve ser dada a Cristo Jesus, que no final do capítulo 2 ele diz assim, que foi feito, que na verdade nós somos sua propriedade e nós temos a mente de Cristo. Chegamos no capítulo de número 3, e o que é que o apóstolo vai utilizar como ferramenta para ensinar essas pessoas que têm uma mente infantil, têm uma mente de criança? Porque uma coisa é você resolver problema com gente que cresceu, gente que amadureceu. Se estabelece um método, uma intervenção, uma abordagem, você está lidando com adultos. Outra coisa é você imaginar que esses adultos, na verdade, têm uma mente infantil, não cresceram, se comportam como criancinhas. Um desafio enorme. Precisa-se de uma abordagem diferenciada. E o apóstolo Paulo sabe disso. O que é que o apóstolo Paulo faz, então, para ensinar verdades espirituais para gente que tem mente de criança? Ele não fala de maneira literal a coisa como ela é, porque mente de criança, eles não vão entender. Eles são acostumados a leite.
que o apóstolo Paulo se utiliza? O apóstolo Paulo se utiliza de figuras de linguagem, de símbolos que fazem parte da realidade social destas pessoas, e é mais fácil para elas entenderem aquilo que ele está dizendo. Que se o apóstolo Paulo fosse técnico, usasse todas as suas informações teológicas, eles não iriam entender. Eles são crianças na fé, eles não estão preparados para um manjar, eles não estão preparados para uma profundidade bíblica, para uma profundidade espiritual. Eles estão acostumados e se sentem bem com leite, com o simples, com o rudimento, com o que é começo. E aí ficam. O tempo passa e eles não crescem. Como ensinar estas pessoas com este perfil? Se utilizando de figuras de linguagem. Simbolizando, em outras palavras, aquilo que ele quer dizer. Qual é a primeira figura de linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo? Quando ele vai falar sobre a imaturidade dos coríntios, ele não diz assim: olha, vocês são pessoas que ao longo do tempo deveriam ter crescido, mas não cresceram e por isso espiritualmente são imaturas. Não. Ele diz assim: vocês são meninos, crianças em Cristo. É mais fácil de entender. A segunda figura de linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo para ficar mais fácil de ser entendido por gente que tem mente infantil, quando ele fala da impossibilidade desses crentes de se aprofundarem biblicamente, de se aprofundarem espiritualmente, ele diz assim: eu dei para vocês leite, eu quis dar um manjar, ou seja, uma comida melhor, uma comida bem mais elaborada, uma comida com melhores requintes, mas vocês não estão preparados para isso. Vocês são crianças, vocês só sabem beber leite. Imaginam que a vida cristã é só uma vida cristã que se alimenta de leite. Vocês são meninos e gostam de ser meninos. Quero dar um manjar para vocês. Vocês gostam mesmo de ser crianças, infantis. Vocês não cresceram porque vocês não querem e só gostam de leite. Então o apóstolo Paulo vai utilizando símbolos para que eles entendam melhor. Terceira figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza agora para falar sobre o perfil dos obreiros que trabalham na cidade ou que trabalharam na cidade de Corinto. Ele não chama de obreiros, eles não chamam, olha aí, os líderes que estão entre vocês. O apóstolo Paulo se apresenta e apresenta Apolo, que foi outro líder que passou pela cidade de Corinto, como agricultores. Ou seja, é uma imagem, é um símbolo que os irmãos de Corinto sabem, reconhecem. Na cidade de Corinto tem agricultores. E o apóstolo Paulo se reconhece como eles. Ele diz assim: eu plantei e Apolo regou. Quem é que planta? Agricultor. Quem é que rega? Agricultor. Fica mais fácil para os coríntios entenderem, entre outras coisas, que o apóstolo Paulo e Apolo não são estrelas, não são destaques filosóficos e espirituais superpoderosos, grandiosamente representantes da fé. São agricultores, lavradores da fé. Eu plantei e Apolo regou. Quando o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, sobre quem é Deus, sobre o perfil divino na igreja, ele não fala de maneira técnica, ele também utiliza símbolo, figura de linguagem. Como é que ele diz que Deus é? Deus é o dono de uma lavoura e é dono de um edifício. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus é dono de uma lavoura e Deus é dono de uma casa. Por que o apóstolo Paulo se utiliza de figuras tão simples? É porque ele está falando com gente que tem mente de criança, gente infantil.
criancinhas em Cristo. Quando a gente lê o capítulo de número 1, quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo fostes enriquecido, nós imaginamos uma igreja robusta, madura. Quando a gente chega no capítulo 3, que decepção. É uma igreja feita de gente que não cresceu, de gente que se comporta de maneira, inclusive, infantil. O apóstolo Paulo apresenta Deus como agricultor, aquele que tem uma lavoura. O apóstolo Paulo apresenta Deus como dono de uma casa, aquele que tem um edifício. E por fim, meus amados irmãos, como é que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja? Ele diz, vós sois lavoura e vós sois edifício. Deus é dono da lavoura, que é vocês, e Deus é dono do edifício, que é vocês. Na lavoura, Deus escolhe agricultores para trabalhar, e no edifício, o alicerce é Cristo, e quando os líderes constroem sobre esse alicerce, eles devem prestar muita atenção, porque o alicerce é Cristo e não pode ser colocado outro no seu lugar. Fica mais fácil de ser entendido, fica mais fácil de ser compreendido. Ou seja, o apóstolo Paulo fala de uma variedade de coisas utilizando a linguagem que criança sabe interpretar. Que gente que não é acostumado com profundidade, que não é acostumado, não foi preparado, não gosta de profundidade bíblica, pode compreender. Qual é o primeiro método, portanto, que o apóstolo Paulo utiliza para abordar o problema que atravessa o capítulo 1, está no capítulo 2 e aparece de novo no capítulo 3? Ele fala uma linguagem compreensível. Segundo, qual é o segundo método utilizado por Paulo para tentar resolver o problema? Ele destaca os aspectos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo na igreja, dando a entender o que, meus amados irmãos? Que na igreja, quem é poderoso não é Paulo, não é Apolo e nem Pedro, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É Deus em sua plenitude de existência, em sua totalidade de existência. A igreja é abençoada pela presença plena, total de Deus na sua vivência, e também com isto ela reconhece que a glória, que o louvor não se deve a nenhum dos trabalhadores desta lavoura, construtores deste edifício cujo alicerce, o fundamento é Cristo, mas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem é Deus no capítulo de número 3? Dono da lavoura. Quem é Cristo no capítulo de número 3? O alicerce singular. Quem é o Espírito no capítulo de número 3? É aquele que habita dentro de nós, porque nós somos o seu templo sagrado. Aleluia! Deus é o dono da lavoura. Vós sois a lavoura de Deus. Cristo é o alicerce singular. Eu, como sábio arquiteto, lancei, estabeleci aí em Corinto um alicerce, e ninguém pode pôr outro alicerce. Cristo é o alicerce singular e firme da igreja. E em terceiro lugar, o Espírito habita em nós. Vós sois o templo santo do Espírito de Deus. É uma linguagem, inclusive, mais fácil também de ser compreendida, mas o propósito, meus amados irmãos, é apresentar o fato de que os homens, suas habilidades, suas competências, os seus poderes, inclusive naturais, não podem ser colocados no patamar, no nível de adoração, de culto, não podem ser tidos como representantes espirituais da nossa fé, não podem ser tidos como autores da nossa fé, como estava ocorrendo na igreja em Corinto. Mas toda a glória, toda a honra
deve ser dada ao Deus triuno, ao Pai, que é dono da lavoura, ao Filho, que é o alicerce singular, ao Espírito que habita em nós. Aleluia! Paulo não é dono de lavoura, é Deus. Paulo não é o alicerce singular, é Cristo. Paulo não habita em nós, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pelos instrumentos que Ele usa, mas eles não são dignos de glória. Digno de glória é o dono da lavoura, é o alicerce que é Cristo e o Espírito que habita dentro de nós. Glória a Deus. Percebam que o apóstolo Paulo vai se utilizando, meus amados irmãos, de ferramentas que tentam convencer as criancinhas de Corinto, no pior sentido da palavra, os infantis de Corinto, no pior sentido da palavra, os meninos de Corinto, no pior sentido da palavra, ao fato de que não se deve adorar personalidade nenhuma. Não se deve ter como representante espiritual homem nenhum. Não, homem nenhum é dono da igreja, é autor da fé dos crentes individualmente. Não, toda glória ao Senhor, toda glória a Deus, toda glória e todo louvor ao Senhor da glória, que é dono da lavoura, é o alicerce singular e habita em nós. Glória a Deus. Depois dessa compreensão, meus amados irmãos, nós partimos para a consideração de quais eram os problemas dos coríntios, conforme o capítulo de número 3. Eu abro um parêntese para dizer que, na continuidade da nossa leitura, das nossas reflexões a respeito da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, nós não vamos fugir dessa realidade problemática. Esta carta, ela se estabelece com o propósito de resolver problemas. Então nós vamos sempre lidar, na primeira carta aos Coríntios, com essa temática, com esse assunto, problema de várias ordens. Percebam que desde o capítulo 1 nós estamos lidando com um tipo de problema, que é a divisão na igreja e o culto às personalidades, eu diria, espirituais que passaram pela igreja. Mas quais são os problemas apresentados no capítulo de número 3? Número 1, o problema de crescimento, de maturidade. Isso fica claro no versículo de número 1. E eu, irmãos, não vos pude, o verbo está no passado, eu tentei falar com vocês lá no passado, como cheios do Espírito, espirituais, mas eu não consegui, vocês não estavam nesse nível. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis. Também está no passado. E o versículo de número 3 é uma consideração triste, porque ainda sois carnais. Presente. Eu esperei que vocês crescessem desde a época que eu tentei falar com vocês de maneira madura. O tempo passou. Queria dar um manjar para vocês, reconheci que vocês não cresceram, dei tempo para vocês e agora eu vou tentar falar de novo, vocês estão no mesmo nível? Não pude, agora não posso, porque vocês ainda são carnais, são meninos, são infantis. Eu abro um parêntese, meus irmãos, para alertá-los a respeito da possibilidade, da tentação, do período de nós ficarmos em um lugar confortável da fé e nos acostumarmos àquilo que é simples, aquilo que é pouco, aquilo que é o ABC da vida espiritual, e dizer, tá bom, tá ótimo, aqui já dá para eu não errar o caminho do céu. Isso é uma negligência com a sua vida cristã, porque Cristo nos chamou para o crescimento espiritual, para o progresso
espiritual, para um processo de maturidade espiritual. Não nos acostumemos com o que é pouco, com o que dá para viver, com o que nos ajuda tão somente a não errar o caminho do céu. Deus nos chamou para a profundidade espiritual, para a profundidade bíblica, para a profundidade de relacionamento, para a profundidade de comunhão. Mas enquanto nós tivermos uma mente de criança, não será possível, porque nós não saberemos lidar. O manjar, para gente que tem mente de criança, pode ser algo muito ruim, de sabor muito desgostoso, por assim dizer. É como acontece no ensino médio, nas aulas de literatura. A mente do aluno não sabe diferenciar o que é Machado de Assis, o que é José de Alencar, o que é Luiz Vaz de Camões, o que é Dante Alighieri, ou seja, esses nomes grandes da literatura, admirados. Aí você dá um livro para ele de Machado de Assis, ele lê aquele livro e diz: isso aqui é uma porcaria. Porque ele tem uma mente infantil. Ele não sabe o que é. Ele não tem maturidade para reconhecer. E se você for tentar levar um crente infantil para a profundidade bíblica, se você for tentar conduzir um crente infantil para a profundidade de comunhão, se você for tentar conduzir um crente infantil para uma profundidade de relacionamento com Deus, é capaz que você o traumatize para sempre, porque aquilo que é essencialmente bom, ele vai imaginar que é uma bela porcaria, porque ele não cresceu. O apóstolo Paulo parece que lamenta isso. Eu não pude, tentei, mas era impossível, mas ainda agora eu não posso. Ou seja, há um problema de crescimento, há um problema de maturidade espiritual. Mas não é porque eles não tiveram oportunidade. Ao que parece, eles tiveram muito mesmo, foi preguiça. Porque o amadurecimento espiritual se dá por exercício das disciplinas da vida cristã, que você já sabe quais são: leitura bíblica, oração, jejum e congregar-se. O crescimento espiritual não é um milagre. Oh, Deus me faz crescer. Cresci. Não. Deus não vai alterar esse processo natural da vida espiritual. Crescimento espiritual requer disciplina, exercício, obediência. Às vezes, fazer quando não se quer fazer. Exercitar-se quando não se sente prazer em exercitar. Mas exercitar a si mesmo. Manter a disciplina. Amanhã, madura, você vai olhar para trás e vai dizer: o caminho me trouxe até aqui. Os coríntios foram preguiçosos, continuaram crianças, dependentes dos outros. O segundo problema da igreja em Corinto, segundo capítulo de número 3, é um problema de relacionamento. Versículo de número 3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, discussões, não sois porventura carnais e não andais segundo o mundo, segundo os homens. Esse segundo problema é consequência do primeiro. Quem é criança não sabe o que é relacionamento e não sabe se relacionar. Quem é criança não sabe se relacionar com os outros. Quem é infantil, tendo 40, 50, 60 anos, 20 anos de vida cristã, 30 anos de vida cristã, quem é infantil com essa carga de tempo sobre as costas, geralmente é problemático. É ele a causa de inveja na igreja. É ela a causa de divisão na igreja. É ele a causa de briga na igreja. É ela a causa de briga na igreja. Quando você vai conversar, você percebe a imaturidade, a infantilidade.
É um crente de 20 anos de vida cristã, mas criança. É um crente de 70 anos de idade, mas criança. Inveja, briga e discussão na igreja é resultado imediato de gente que não cresceu. É resultado imediato de comportamento de gente infantil. Não sabe lidar com as diferenças. Não sabe respeitar os outros. Não sabe se relacionar com os outros. O mundo gira em torno de si. Esse é o segundo problema da igreja em Corinto, que é consequência do primeiro. E o terceiro problema da igreja em Corinto, um problema de pensamento, também consequência de mente infantil. Qual é o problema de pensamento? É quando eles dizem assim, versículo de número 4, porque dizendo, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Vocês não têm condições de pensar que esse comportamento os faz igual o mundo? Eles são infantis. Primeiro problema, crescimento. Segundo problema, relacionamento. Terceiro problema, pensamento. E agora, meus amados irmãos, minhas irmãs, como é que Paulo vai resolver esse problema que está relacionado a gente que não cresceu, a gente que tem comportamento infantil? Dizendo, definindo claramente quem é quem na igreja. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer quem são os obreiros na igreja. Porque na mente das criancinhas de Corinto, eles são os representantes espirituais. Eles são os autores da fé. Eles são dignos de ser adorados. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo de número 5, quem são os obreiros? De fato, primeiro, os obreiros são apenas ministros que Deus usou. Versículo de número 5. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Nós não somos autores da fé, nós somos instrumentos que Deus usou para a fé de vocês. Nós não somos donos de vocês, nós somos instrumentos que Deus usou para fazer de vocês propriedade dele. Nós não somos representantes de vocês, nós somos ministros que Deus usou para salvar vocês. Parem com isso. Cresçam. Nós não somos nada, somos apenas ministros, instrumentos, canais que Deus usou para abençoar vocês. Glória não seja dada ao instrumento, glória seja dada a quem usou o instrumento. Quem fez o instrumento ecoar o melhor som, alcançar o seu propósito, cumprir o seu desejo. Deus, dono dos ministros, dono dos instrumentos. Em segundo lugar, quem são os obreiros? Pessoas capacitadas por Deus. Versículo de número 5 ainda. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Vocês não alcançaram a fé por causa da minha habilidade, por causa da habilidade de Apolo. Vocês foram abençoados com a fé porque Deus nos capacitou com dons espirituais para alcançar vocês. Não foi a nossa capacidade, não foi a nossa habilidade, não foi a nossa competência, mas vocês creram através de nós conforme aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus! Se nós pregamos e vocês creram, é porque Deus nos deu a capacidade de pregar. Se nós lideramos e vocês foram abençoados, é porque Deus nos deu a capacidade de liderar.
Se nós pregamos e aconteceu um milagre, não é porque eu tenho, o poder é meu, é porque Deus nos deu poder para realizar milagres. Então, a glória é da fonte, a glória é de quem dá, a glória é de quem habilita, a glória é de quem capacita, a glória é de Deus que dá aos obreiros os dons necessários para a prosperidade da obra. Aleluia! Em terceiro lugar, quem são os obreiros? Eles são pessoas unidas com o mesmo propósito. Versículo de número 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são divididos? Tem o grupo do que planta, que é adversário do grupo do que rega? Não, isso é coisa de vocês, isso é coisa de mente de criança. O grupo do que planta não gosta do grupo do que rega. O grupo do que planta se sente esquecido, porque ninguém vê ninguém plantando. A obra do que planta fica debaixo da terra. Não, o grupo do que rega é mais importante, porque se não regar, não cresce. O grupo do que rega aparece todo dia. O grupo do que rega e o grupo do que planta não são unidos. Não, senhores, isso aí é uma leitura de gente que não cresceu na mente, é criança, é infantil. Versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: o que planta e o que rega são um. Em outras versões diz assim: nós somos unidos no mesmo propósito. Glória a Deus. Então não há razão para dizer: eu sou de Apolo porque Apolo rega. Não, eu sou de Paulo porque Paulo lançou a semente, veio primeiro. Não, senhores. Nós do lado daqui, com a consciência madura da fé, nós somos unidos. Não há razão para vocês se dividirem por causa de nós. Nós estamos unidos no mesmo propósito: trabalhar para a glória do dono da obra. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo já define: quem são os obreiros? Apenas ministros. Quem são os obreiros? Pessoas capacitadas por Deus. Quem são os obreiros? Unidos no mesmo propósito. Glória a Deus. Não é porque um obreiro tem uma habilidade e o obreiro tem outra habilidade que um é melhor do que o outro. Nós estamos unidos no mesmo propósito. Não é porque um obreiro tem uma característica ministerial, por exemplo, de visitar, de estar sempre na casa dos irmãos, e o outro não tem, talvez, esse perfil de estar, que um é melhor do que o outro. Eles são diferentes, Deus os capacitou de maneira diferente, Deus os usa de maneira diferente, eles estão unidos no mesmo propósito. Não, mas eu gostava, a igreja só era boa na época do obreiro, porque ele fazia isso, não gosto desse, eu sou do partido daquele. Não, senhores, são tempos diferentes, são obreiros diferentes, são ministérios diferentes, são dons diferentes, e o propósito une os trabalhadores que fazem obras diferentes para a glória de Deus. A gente é que gosta de ficar selecionando, mas não caiamos nessa tentação da igreja em Corinto, porque isso é um comportamento de gente infantil. Por isso que o apóstolo Paulo quis definir quem é quem. Segundo, o apóstolo Paulo apresenta quem é Deus na igreja. Primeiro, Deus é o doador da capacidade para os obreiros. Nós já lemos, inclusive, o versículo de número 5. Segundo o que o Senhor deu a cada um. Deus, na igreja, é aquele que capacita os obreiros para suprirem as necessidades da igreja. Deus, inclusive, meus amados irmãos, é aquele que dá à igreja o que o escritor Elinaldo Renovato, escrevendo sobre dons espirituais e ministeriais, chama de homens-dons. Deus abençoa a igreja com pessoas. Isto fica explicado quando o versículo bíblico diz assim: Deus deu uns na igreja para pastores, para evangelistas. São homens-dons. Deus pega um homem, um ministério e coloca na igreja como se fosse um presente que Deus dá
para a igreja. Para quê? Para a glória do homem? Não, a glória é de Deus, porque o ministério é de Deus, a habilidade é de Deus, a capacitação é de Deus, a obra é de Deus, e se der certo, a glória é de Deus. Deus é o doador da capacidade para os obreiros. Segundo, é o que faz a obra prosperar. Versículo de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Terceiro, é o que recompensa fielmente. Versículo de número 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quarto, Deus é o dono da igreja. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória a Deus, não há lugar para homem aqui. Porque quem capacita é Deus. Quem faz a obra prosperar é Deus. Quem recompensa os obreiros é Deus. E quem é dono da igreja é Deus. Esse negócio de ficar cultuando e adorando um ao outro, como se fossem os responsáveis pela prosperidade da igreja, como se fossem donos da igreja, como se as habilidades que eles têm fossem deles mesmos, é coisa de gente infantil. Como é que a gente resolve isso? Reconhecendo biblicamente quem é Deus na igreja. Ele capacita os obreiros, ele faz a obra prosperar, ele recompensa quem trabalha na obra, e ele é dono desta obra. Glória a Deus para sempre, e não aos homens. Em terceiro lugar, quem é a igreja? No capítulo de número 3, primeiro, a igreja é a lavoura de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é a lavoura de Deus, ele aponta para um aspecto da lavoura que é crescimento. Ele nem fala de frutificação, não. Ele fala de crescimento. E quando a igreja é apresentada no capítulo 3 como uma lavoura que Deus faz crescer, nós fomos chamados para crescer. Nós não somos lavoura mirrada. Nós não somos sementes que morrem dentro do chão. Nós não somos uma planta que só nasce, fica lá mesmo, dura uma semana e morre, enquanto as outras crescem. Nós fomos chamados para crescer, e há um Deus no céu disposto a nos fazer crescer, prosperar espiritualmente. Deus dá o crescimento. Nessa imagem da igreja como lavoura de Deus, Deus escolhe os trabalhadores, Deus prepara os trabalhadores, Deus recompensa os trabalhadores e Deus prospera a lavoura. Glória a Deus. Nós somos lavoura de Deus. Nós vamos crescer porque Deus é que nos faz crescer. E quem Deus usar para este propósito, a glória seja dada a Deus, que capacita, que recompensa, que prepara e que dá o crescimento. Glória a Deus. Quem é a igreja no capítulo de número 3? Edifício de Deus. Versículo de número 9, que nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando o apóstolo Paulo apresenta a igreja como edifício de Deus, ele quer nos fazer entender sobre firmeza, estabilidade. E a firmeza da igreja não está sobre os ombros de Paulo, não está sobre os ombros de Apolo, não está sobre os ombros do grande pregador, do grande ensinador, do grande líder, do grande admirável destaque da música gospel, da pregação, o homem do momento.
O homem não tem forças para sustentar o edifício de Deus. Aleluia! O homem não tem força para manter a firmeza da igreja. Quem mantém a firmeza da igreja é a base, é o alicerce, é o fundamento. Qual é a base? Qual é o alicerce? Qual é o fundamento? Jesus Cristo. E se tentar colocar outro, não vai dar certo. Ele é um fundamento singular. Ninguém cabe no lugar dele, nem ninguém cumpre a função dele. Ele é que mantém a firmeza, a estrutura, a estabilidade, a força da igreja. Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é edifício de Deus, ele aponta também para o cuidado com que os trabalhadores trabalham nesse edifício. Esse edifício aqui não é um edifício pronto e acabado, é um edifício em construção. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 10 e 11, os trabalhadores que trabalham nesse edifício em construção devem prestar atenção como vão fazer, como vão trabalhar. Porque não basta só saber que o alicerce é Cristo. Preste atenção como você faz a obra em cima desse alicerce. Não, vou fazer de qualquer jeito, quem mantém o edifício é Deus. Epa, não, senhor. Não, eu vou fazer de qualquer jeito, vou botar qualquer material que não caia não, porque o fundamento é Cristo. Não, não é assim. Preste atenção como você vai trabalhar na construção do edifício de Deus. Não é porque Cristo é o fundamento que você vai fazer do jeito que lhe der na telha. Aleluia. Versículo de número 10, versículo de número 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe arquiteto, o fundamento. Eu não pus o fundamento de qualquer jeito, pus segundo a graça de Deus que me foi dada. E outro edifica sobre ele. A obra vai dando continuidade, mas veja, preste atenção como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E no final, meus irmãos, o apóstolo Paulo apresenta quem é o crente no capítulo de número 3. Isso fica claro no versículo de número 16 e 17. Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito, do templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Cresçam. Passem do estágio de criança, de menino, amadureçam e criem a consciência de que vocês são um templo sagrado e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Está na hora de se aprofundar, de crescer, de prosseguir na fé cristã. Glória a Deus! Quantos podem levantar a mão assim, da glória a Deus? Aleluia! Porque Ele é o dono da lavoura, dono do edifício. Cristo é o fundamento, o Espírito habita em nós e Ele é que dá o crescimento para essa obra.